Nós erramos, gente. Nós cometemos muitos erros. Não tem um santo nessa igreja aqui. Todos nós erramos, mas a gente precisa avaliar o que faz e ter coragem para perceber e consertar. Tem 2 exemplos na Bíblia que mostram isso: Saul e Davi. Saul perdeu o reinado por alguns erros que ele cometeu, mas Davi manteve o reinado errando mais do que Saul. Gente, o que fez Saul perder o reinado? Saul, Deus mandou ele para uma guerra e falou: não traga nada de lá, elimine tudo que está vivo e não traga nada. Ele trouxe o rei e trouxe os despojos que não era para trazer. Deus dá uma chance. Deus chamou Samuel, mandou Samuel procurar Saul e dá uma chance para ele rever, pedir perdão, consertar o que ele fez. Mas o que Saul fez é aquilo que pessoas que têm personalidade narcisistas fazem. Elas culpam os outros, elas não examinam a si mesmas. Elas perdem a chance de Deus restaurar, porque elas não querem assumir a responsabilidade pelo que faz. Deus não está te condenando, Deus está te dando uma chance de reestruturar a sua vida. Amém, gente? E foi isso que ele fez com Saul. Mandou Samuel confrontar Saul. Samuel perguntou: Saul, você desobedeceu a Deus? A primeira coisa que ele fez, negou. Eu não, fiz tudo certo. Mas eu estou ouvindo barulho de animal aqui. Aí ele começa com as desculpas dele. Ah, mas eles trouxeram para oferecer sacrifícios a Deus. E Deus pediu? Não. Não adianta tentar seduzir Deus. Não adianta tentar dizer para Deus: Senhor, eu vou em todos os cultos. Senhor, eu estou fazendo a obra. Senhor, eu estou dando meu dízimo. Eu dou mais do que o Senhor pede. Não adianta. Deus está mais preocupado com o nosso caráter, gente. Ele está preocupado com a nossa transformação. Se você tem um caráter segundo o caráter de Deus, o resto você faz. E faz naturalmente. Você acerta naturalmente. A gente precisa transformar a nós mesmos. Mas Saul mentiu. Primeiro ele falou que não era ele. Depois ele tentou seduzir, falando que os animais eram para oferta. Depois ele botou a culpa no povo. Se vitimizou. Pessoas vitimistas, que você fala uma coisa com ela, olha só, às vezes é aquele filho que chega para uma mãe e fala assim: mãe, você não podia ter feito isso. Ao invés dela olhar e corrigir, ou um pai, ela fala assim: é isso mesmo. Carreguei você 9 meses e é isso que você faz. Fiz tudo para você, é só isso que você tem para falar de mim? E todas as coisas que eu te dei. Ô gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala de um erro, é aquele erro que a gente tem que olhar ali e enfrentar. Você não tem que ficar trazendo todas as coisas boas que você fez. Não, olha, aquilo é a sua oportunidade para mudar. Pois Saul não assumiu a oportunidade dele. Mentiu, se vitimizou, botou a culpa nos outros. O que aconteceu? Perdeu o reinado. Davi cometeu um erro muito pior do que Saul. Davi engravidou a mulher do soldado dele, e ele tinha um monte de esposas. Ele não precisava fazer aquilo. Ele engravidou aquela mulher, e para resolver o problema, ele mandou matar o soldado dele, botar na frente de batalha. Olha quantos erros numa ação só. Era suficiente para sair da presença de Deus. Deus foi e mandou Natã confrontar. Deus sempre manda. Olha, toda vez que você ouvir uma palavra e essa palavra te machucar, saiba, Deus está te confrontando, não porque não gosta de você, mas porque aposta na sua mudança. Amém? Então não ouve a palavra pensando assim: fulano tinha que estar aqui. Não, filho, é você mesmo. Certo? Porque a gente foge assim, pensando no fulano que tinha que estar. Não, se fulano tivesse que estar, ele estava. É você que precisa estar. E aí, quando Natã confrontou Davi, e Davi percebeu que era ele, o homem da história que Natã contou, Davi bateu no peito e falou: pequei contra meu Deus. Ele não justificou, ele não botou a culpa em ninguém. Então olha, se você é um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, chegar para você e falar de um erro, não justifica não, escute. A gente, antes de ouvir o que a outra pessoa está falando, a gente fala assim: ah, mas eu fiz isso por causa que você fez aquilo. Não, amigo,
Assume a responsabilidade, aproveita essa chance para melhorar. Deixa seu filho falar com você sobre as coisas que ele pensa a seu respeito. Não pensa que isso é falta de respeito, não. Teu filho vai ensinar muito para você se você souber ouvir. Ele vai dizer muito a seu respeito se você tiver humildade para escutar. Ao invés de querer ser o bambambam, ou o herói, ou a mulher maravilha, de achar que faz tudo certo. Você não faz tudo certo. A gente precisa ser humilde e reconhecer que a gente erra. Amém, gente? O seu marido, a sua esposa, a mesma coisa. Então, ao invés de assumir essa atitude de Saul, assuma a atitude de Davi. Bate no peito, reconhece, dói, gente. Reconhecer que a gente erra dói muito, mas é aquilo que vai te levar ao arrependimento, e o arrependimento vai te levar à transformação, certo? E quando a gente não consegue fazer isso? E quando a gente não lava essa rede emocional? E quando você vai arrastando essa sujeira do seu passado? Você fala assim: ninguém vive olhando para o retrovisor. Ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor. Você olha para o para-brisa, né, que ele é enorme. Olha, gente, é lógico que sua vida existe hoje e em direção ao futuro. Mas se você não tivesse que olhar nunca no retrovisor, por que tem 3 no carro? Não tem 3? Em alguma manobra que você faz, se não olhar para o retrovisor, você sofre um acidente, não é isso? Então tem momentos da vida que você pode pensar assim: gente, por que isso não dá certo? Tem pessoas que têm um relacionamento fracassado. Ela termina aquele relacionamento, começa um outro. Ela não dá um espaço para entender o que foi que aconteceu, o que foi que ela sofreu, o que foi que ela aprendeu. Ela busca outro para ocupar aquele vazio. Sabe quem é o outro? É o mesmo do anterior, só com CPF diferente. Entendeu? Porque ela vai repetir a mesma escolha, o mesmo padrão do passado. Não lavou a rede. A gente não lava a rede porque a gente tem medo. Você tem medo de olhar para os erros que você cometeu, para as dores que você sofreu na infância. Você tem medo daquilo que já te fez sofrer. Mas se você não olhar, você empaca naquilo ali. Tem um cara que ele era muito ganancioso, mas ele tinha muito medo de fantasma. Só que ele soube que enterraram muito dinheiro num cemitério. O medo de fantasma era enorme, mas a ganância era maior do que o medo. Ele resolveu ir para o cemitério procurar o tesouro. Chegou lá, uma roseira agarrou no paletó dele. Ele puxava, não conseguia. Quem disse que ele olhou para trás? O medo foi tão grande que ele infartou por causa de uma roseira, porque não olhou para trás. Gente, não tenha medo de olhar para a tua história, certo? No próximo dia 22, lá em Cascais, eu vou fazer um treinamento emocional chamado Revendo Caminhos. Ainda tem algumas vagas se alguém quiser fazer. Esse treinamento é um dia inteiro, de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Exatamente para a gente trabalhar essas questões do passado que estão obstruindo o caminho do futuro. Se você quiser participar, depois você fala comigo. Mas quando a gente não resolve isso, você repete a mesma história, ou então não enxerga a pesca maravilhosa que Deus tem para você. Porque Deus, Ele é dono do mar, Ele é dono dos peixes, Ele pode mudar a sua história, a sua vida no estalo de dedo. E por que Ele não muda? Porque Ele precisa da história para mudar você. Ele não pode romper com o princípio que Ele já estabeleceu do livre-arbítrio. Ele não vai entrar dentro da tua mente e mudar ali a programação da tua mente. Mas Ele vai deixar situações da vida favorecerem a sua mudança. E se você não muda, você fica no mesmo lugar, passando pelo mesmo erro. Gente, a gente vai ter desafio o resto da vida, mas o mesmo desafio a vida inteira, tem alguma coisa errada. Quem me entendeu?
Você vai mudar de desafio. Mas se você vive o mesmo por muito tempo, isso é sinal que falta alguma coisa para você mudar. Se você entra na escola, você tem matérias para aprender. Final do ano você faz uma prova. Se você não passa na prova, o que acontece? Você repete de ano. E é o que acontece na vida da gente. Você vai repetindo de ano. Certo? Então não tenha medo. Lembrei de uma criança que a professora na escola falou assim: vamos cuidar dos nossos medos hoje. Vamos falar aqui sobre o que cada um tem medo. Aí ô tio, eu tenho medo do Saci Pererê. Ô meu filho, não existe, isso é uma lenda. Ô tio, eu tenho medo daquela bruxa que anda de vassoura. Não, filha, isso não existe. Aí virou o Luizinho: eu tenho medo do Malamém. Uai, Luizinho, esse eu não conheço. Quem é o Malamém? Não, tia, minha mãe conhece muito. Porque toda noite a minha mãe ora e fala: Senhor, nos proteja, nos livra do Malamém. Ele passou a vida com medo do Malamém. Às vezes, gente, é o que a gente faz. A gente passa a vida com medo do Malamém, com medo de um fantasma, com medo de uma história, com medo de uma lembrança, que se você enfrenta essa lembrança, ela se dissolve. E eu não estou dizendo que é fácil. O Revendo Caminhos é uma coisa que muita gente às vezes quer fazer, mas tem medo de fazer, porque não quer enfrentar os seus próprios temores, mas quem faz se liberta. A gente precisa enfrentar esses temores.